Olá, que bom que você está aqui com a gente para continuar os nossos estudos sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Vamos lá? De Hrevec, na parte um do livro, ele vem explicando sobre o modelo de dinheiro. Ele começa essa discussão colocando uma frase aqui para a gente poder refletir. E a frase fala para a gente o seguinte: não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E aí, logo na sequência, ele coloca aqui algumas perguntas para poder fazer a gente pensar. E essas perguntas ela falam o seguinte: quem é você então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus atos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual a sua capacidade de agir, apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? São perguntas para mexer um pouquinho com a gente, são perguntas para poder tirar a gente de uma zona de conforto e fazer a gente fazer uma autoanálise. É o que o livro sugere ao longo dos seus capítulos. E aí ele fala o seguinte para a gente na sequência: o fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Então, ele quer dizer o seguinte: quem é você? E é isso que vai determinar se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou não. Então, se você não descobrir quem é você, quais são as suas crenças, qual é o seu modelo de pensamento, se você acredita em você mesmo, se você tem força de vontade o suficiente para poder passar por cima dos obstáculos que vão aparecer, quem é você? E ele propõe, durante o livro, que a gente faça esse processo de autoanálise para a gente entender quem nós somos. E aí ele fala para a gente o seguinte: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você e quando elas aparecerem, fature. E ele coloca um princípio de riqueza aqui, que é muito interessante. Durante o livro todo nós temos esses princípios. Esse primeiro princípio de riqueza que ele coloca para a gente no livro, na página 18, ele fala o seguinte: os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Vamos lá. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar, conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. Isso a gente pode entender que nós, de uma maneira geral, fomos criados dentro da nossa educação, dentro da nossa sociedade, onde a gente não sabe lidar com a administração do dinheiro. Então nós temos que entender que o nosso subconsciente ele foi programado para a gente poder trabalhar, mas ele também foi programado para poder a gente gastar o dinheiro e não economizar o dinheiro. Isso eu estou falando de uma maneira geral, pegando dados que mostram que a maioria das pessoas não sabem conservar o dinheiro, não sabem guardar ou fazer uma gestão inteligente do seu dinheiro. Então, quando ele fala dessa capacidade interna, ele quer dizer justamente isso. Você tem que fazer uma autoanálise e entender, dentro de você hoje, dentro da sua capacidade interna, você hoje tem uma programação que é voltada para você ser bem-sucedido financeiramente, administrar o seu dinheiro de forma inteligente. Se você não tem essa programação interna, você não vai conseguir atingir o resultado. Então você precisa primeiro mudar essa programação interna. E aí que é interessante que ele coloca um conceito aqui que eu achei muito bacana. Ele fala o seguinte para a gente, ó, prestem bastante atenção. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existem aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero.
elas estão congelando e nem sabe por quê. Ele usa esse paralelo do termostato que mede ali a temperatura para fazer justamente uma comparação para a gente entender como internamente funciona o nosso parâmetro, né, para saber se a gente consegue administrar bem o dinheiro ou não. Então faça uma autoanálise e entenda isso. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. E aí, continuando aqui já para finalizar essa nossa resenha de hoje, ele fala o seguinte: o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. E aí ele deixa esse princípio de riqueza para a gente. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Meus amigos, um bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos aí à nossa discussão. Meu nome é José Luiz Guimarães.